Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Estamos de volta, mais uma vez com um episódio no ar, é o podcast do Historiante, mais uma vez aqui trazendo conhecimento e conteúdo para você em debates instigantes que fazem o seu cérebro malhar. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessa galera maravilhosa que está sempre comigo aqui, trilhando o caminho da sabedoria. O senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, como é que está aí todo mundo? Todo mundo bebendo muito café, fritando muita batatinha com bastante óleo, fazendo aquelas saladas com cenoura. Com certeza não, né? Tá tudo caro. Na base do suco de água. Suco de água, maravilhoso. Quando a indústria capitalista descobrir essa iguaria, eles vão fabricar. Bom, vai ser assim, ó. Vai ter o sachêzinho, né? Tipo aquele suquinho em pó. Aí você pega o pozinho e bota em 2 litros de água. Aí você tem 2 litros de água. Show, fantástico. Esse é produto que vai bombar nas prateleiras. Lá da cidade de Alfenas, diretamente, o nosso emissário em Minas Gerais, o senhor Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Que prazer falar aos ouvidinhos de vocês. Nós temos café, não só banana, nós temos café aqui na região do sul de Minas e estamos enviando para o senhor Kleber Roberto o café, porque ele está estressado sem o seu cafezinho matinal. Vocês falando em café, eu que tô com pré-hipertensão, tô adorando, sabe? Porque eu tô sem tomar café há algum tempo. Enfim, ainda tô com um negócio aqui no braço medindo minha pressão a cada 15 minutos. Quando poder tomar café, tá aqui naquele senhorzinho gritando, me dá café! Pois eu já tô nesse nível aí, cara. Tem um episódio, eu acho que é de Friends, que a Phoebe precisa fazer um exame e ela, eu não sei se é Friends, tem uma série que a mulher ela é quase assaltada. Não, Minha Mãe é uma Peça. O Pablo hoje tá me lembrando, Minha Mãe é uma Peça, é verdade. O saudoso Paulo Gustavo, que ele precisa... A dona Hermínia precisa fazer um exame e tem uma paradinha dessa. Ela é assaltada, ainda bate no cara com o medidor de pressão, hein? De Minha Mãe é uma Peça, não sei, mas de Friends a gente tem aqui uma especialista, a senhora Lídia Verônica. Oi, oi! Lídia Verônica, qual era o nome da cafeteria em que os Friends se reuniam? Central Perker. Tá vendo aí? Perker. Tá vendo aí? Não era nem Park, era Perker, eu acho. Central Perk. Aí, especialista, gente. Especialista em Friends. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar de um assunto muito importante e delicado, principalmente nesse momento em que a gente se encontra hoje com o Julian Assange na iminência de ser extraditado para os Estados Unidos sem conseguir sequer recorrer. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre o Wikileaks, a gente vai falar sobre vazamento, sobre Julian Assange e sobre jornalismo com uma pessoa extremamente importante que nos honra muito em nos visitar aqui, a Natália Viana. Oi, Natália, tudo bem? Tudo bom, Pablo? Achei um pouco exagerado. Eu não sou uma pessoa importante, sou apenas uma jornalista. A Natália, ela é diretora e cofundadora da Agência Pública, autora e coautora de 5 livros, como a obra Dano Colateral, que é um livro sobre a intervenção dos militares na segurança pública e na política aqui no Brasil. Como repórter e editora, ela venceu diversos prêmios de jornalismo, entre eles o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos e o prêmio Gabriel Garcia Marques. Em 2019, ela teve uma série especial chamada Efeito Colateral, sobre o crescente emprego das Forças Armadas em operações de segurança pública, que essa série foi finalista do prêmio Shining Light Award, da Rede Global de Jornalistas Investigadores. A Natália foi a única comunicadora brasileira que participou do caso Cablegate, o maior vazamento de documentos sigilosos da história mundial, realizado pela Wikileaks e pelo seu fundador, o Julian Assange. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês por... me receberem aqui. Eu gostei muito do podcast de vocês e do propósito, né? Eu acho que é muito importante a gente retomar a história. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se.
O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você, e tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. A casa é humilde, mas a gente tem uma honra muito grande de receber você e também para falar sobre esse assunto, que é um assunto tão interessante, tão importante e urgente. Momento tenso politicamente que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas principalmente é um mundo pós o advento da Wikileaks e pós a contribuição que a Wikileaks deu para as relações internacionais, mas também para as relações estabelecidas em nosso país e nos países respectivamente. E aí eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para você, tá? Para a gente tentar situar os nossos ouvintes todos, que alguns conhecem, outros não, enfim, o que é a Wikileaks? E como você, né, ingressou no corpo de jornalistas responsáveis por organizar e divulgar tantas informações? Infelizmente, o caso do Wikileaks hoje em dia já se tornou um caso histórico, não só pela sua importância, mas também pela perversão, digamos, da narrativa, né, da maneira como essa história é contada. E acho que, enfim, há um monte de motivos para isso, né? A mim me dá profunda aflição a maneira como se fala hoje em dia do Wikileaks e se conta a história do Assange. Inclusive, por isso eu estou escrevendo um livro contando a minha participação, minha colaboração no primeiro grande vazamento, né, que foi o Cablegate em 2010, no final de 2010, e contando como ele impactou profundamente não só o mundo, a diplomacia mundial, mas também o jornalismo, principalmente o jornalismo mundial, né? O vazamento do Wikileaks representou uma mudança enorme na maneira como o jornalismo investigativo é feito. O Wikileaks ele foi fundado em 2007 pelo Julian Assange com o propósito de permitir, através de tecnologia, que pessoas de dentro de organizações ou governos vazassem documentos que expusessem maus feitos ou ilegalidades. Empresas, governos e outras organizações muito poderosas. O foco do Wikileaks sempre foi agir contra entidades de muito poder. O mote que Julian Assange sempre usou era um mote do pessoal do começo da internet, né, dos cypherpunks, como ele dizia, que é transparência para governos e privacidade para o público, para as pessoas. Então também a ideia do Wikileaks era melhorar tecnicamente, era dar a possibilidade técnica de que pessoas fizessem o que havia sido feito nos Estados Unidos muito, muito famosamente no Pentagon Papers, que foi um vazamento de documentos do Pentágono sobre a guerra do Vietnã, e que era, na época, uma quantidade enorme de documentos físicos. Julian Assange percebeu que na era digital havia uma quantidade enorme de documentos que poderiam ser acessados por uma variedade de pessoas digitalmente e que esses vazamentos seriam muito mais fáceis. A única coisa que estava impedindo era necessário, primeiro, uma tecnologia que você garantisse que os vazamentos pudessem ser 100% anônimos, ou seja, você garantisse a proteção da fonte. Você tinha que ter uma mudança de conscientização das pessoas, incentivando o whistleblower, né? Incentivando as pessoas a se tornarem, no Brasil não tem muita tradução para whistleblower, mas denunciantes ou informantes, ou seja, chamando as pessoas ao compromisso moral que elas têm de denunciar se há um crime ocorrendo.
O caso que fez o Wikileaks ficar mais famoso foi uma série de vazamentos que foi feito, ou supostamente foi feito, enfim, a justiça americana já decretou que foi, pela soldada, né, Chelsea Manning, que teve acesso a uma quantidade enorme de documentos militares e também diplomáticos e vazou-os para o Wikileaks. Entre esses documentos, a grande maioria publicada em 2010, mas alguns também em 2011, havia um collateral murder, né, assassinato colateral, que é um vídeo que mostra como soldados americanos atacaram civis a partir de um helicóptero, e dentre esses civis estavam 2 jornalistas da AP, que foram exterminados a partir de tiros de helicóptero. Estavam documentos sobre a guerra do Iraque, sobre a guerra do Afeganistão e 250 mil documentos diplomáticos das embaixadas do Brasil, das embaixadas dos Estados Unidos no mundo inteiro. Eu participei da preparação do vazamento das embaixadas. Por quê? Julian Assange já tinha estabelecido uma parceria com 5 jornais do norte global, El País, Le Monde, New York Times, Guardian e The Spiegel. E ele queria olhares, é muito interessante falar isso, porque hoje em dia as pessoas não percebem isso, ele queria olhares diversos sobre esse conteúdo, ele queria pessoas de países do sul global, jornalistas de países do sul global, que o ajudassem a olhar os documentos para verificar a importância desses documentos para os seus públicos. Ele me procurou para tentar diversificar o olhar sobre esses documentos. Eu fui chamada para 10 dias antes da publicação para ler os documentos brasileiros e pensar numa estratégia de publicação no Brasil, o que eu fiz firmando parceria com 2 jornais, o Globo e a Folha de São Paulo, e no final acabamos publicando entre dezembro e janeiro de 2010. Dezembro de 2010 e janeiro de 2011. Natália, o Felipe, é um prazer receber você aqui. No ano passado você lançou uma série de capítulos contando um pouquinho da história, né, da sua experiência dentro da Wikileaks, tudo, e algumas coisas me chamaram muito a atenção na parte do jornalismo. Em um determinado momento em um desses capítulos, você fala que você trouxe para cá a necessidade de conversar com outras pessoas, de trazer para outros jornalistas para poder te ajudar na interpretação desses materiais, e você fala que os jornalistas brasileiros, que a grande mídia brasileira, ela não estava preparada para muita coisa naquele momento. O que você vê desse momento do preparo, ou da falta de preparo do jornalismo brasileiro e até os dias de hoje? Houve uma evolução? Qual é a sua análise a respeito disso? Obrigada, Felipe. É bom te conhecer pessoalmente. Pessoalmente não, virtualmente, né, agora. Eu acho que vale a pena explicar um pouquinho para as pessoas tentarem entender, para as pessoas tentarem imaginar o que significava esse vazamento. Esse vazamento era o seguinte: eram 3.000 documentos referentes ao Brasil, vindos de embaixadas, da Embaixada Brasileira em Brasília, dos consulados no Rio de Janeiro e São Paulo, E esses documentos, cada um dos 3.000 documentos continha muitas informações. Então você tem reuniões com quase todos os políticos relevantes no cenário nacional naquela época, e essas conversas elas são relatadas pelo cônsul ou pelo embaixador ou por outros, né? Tem o representante político, representante legal. Esses documentos, eles são muitos e eles ajudam a contar a história de um pedaço muito fundamental do nosso país, e é a história do governo Lula. E é muito interessante porque é a história de como o governo Lula era visto pelos Estados Unidos, maior potência mundial, e as fricções e acertos que foram acontecendo a partir disso. Inclusive, eu recomendo, eu acho essa base de documentos incrível. Julian Assange, obviamente, deu sua liberdade para que esses documentos chegassem ao público. Eles estão abertos na internet. Eu recomendo todo mundo que vai fazer qualquer coisa sobre os Estados Unidos na América Latina, enfim, ou no mundo, que faça essa pesquisa. É impossível você ler 3.000 documentos e fazer reportagens sobre 3.000 documentos.
eu vou só pegar, tá no site do Wikileaks, eu queria recomendar isso, bom, eu recomendo no final, que eu vou buscar aqui direitinho o nome da biblioteca, tá? É impossível uma pessoa fazer reportagem sobre esses 3.000 documentos. E já era a visão do Julian Assange, que é uma visão que é reproduzida até hoje em vazamentos. É exatamente o mesmo modelo que foi usado, por exemplo, na Vaza Jato, pelo Intercept. É exatamente o mesmo modelo que foi usado no Pandora Papers. É exatamente o mesmo modelo que foi usado em Pandora Papers. É o mesmo modelo que foi usado nos Facebook Papers. Quando há um volume muito grande de informações, você precisa de um grupo de pessoas para analisar, e inclusive, se você conseguir, que foi o que ele conseguiu fazer, de novo se reproduz, gente de diferentes veículos, isso ele tinha muito claro na cabeça dele, você impede que uma narrativa só se cristalize, você cria uma certa competição por narrativas diferentes do mesmo documento. Isso eu levei muito em conta quando eu escolhi o Globo e a Folha. Eu poderia ter... Tem 3, né? Vamos ser honestos. Tem 3 grandes jornais no Brasil. Naquela época eles eram mais poderosos do que são hoje, faz uma década. Então, ao invés de eu escolher, por exemplo, o Estadão e a Folha, eu sou de São Paulo, eu achei importante que fosse um jornal de outro lugar. Então, a Folha, que é o maior jornal do país, e o Globo. É por isso que o Estadão não foi incluído. O pessoal do Estadão ficou um pouco bravo comigo, mas enfim, pela variedade de visões, embora não é uma variedade tão grande, né? Porque a nossa mídia é muito concentrada. Foi assim que eu fiz essa escolha. Então, você precisa de muitos olhares, você precisa de muita gente, e quanto mais gente de lugares diferentes, melhor para você conseguir trazer uma variedade de visões sobre esses documentos. Eu esqueci sua pergunta. Eu falei a respeito, na newsletter você comenta. Jornalista. Então, olha, o que eu reparei não é que não existia capacidades no Brasil para trabalhar com esses documentos. Não havia, na época, unidades investigativas dentro dos jornais. E é uma coisa interessante, porque anos depois, acho que uns 2, 3 anos depois, foi quando saiu aquele filme Spotlight. E o filme Spotlight, ele conta exatamente como funciona uma unidade investigativa dentro de um grande jornal. Que é mais ou menos o modelo da Pública, a agência pública que a gente fundou também em 2011, no meio de todo esse vazamento do Wikileaks. É uma unidade investigativa, só que fora de um jornal. Jornais americanos sempre mantiveram unidades investigativas. Lá por 2010, a mídia brasileira estava sofrendo um baque enorme, que é a raiz da atual crise da mídia no mundo inteiro, que é o final do modelo de negócios deles sempre foi anunciar. Você sempre usou a mídia como um lugar para você anunciar. O Google, o Facebook e outras grandes plataformas roubaram os anúncios, porque eles criaram modelos muito mais eficientes de anunciar, vendendo os dados das pessoas, etc, etc. Isso teve um baque econômico, e as empresas começaram a demitir jornalista para tudo quanto é lado, e demitiram o jornalista mais caro, o jornalista investigativo, né? O próprio Fernando Rodrigues, aliás, que foi quem fez a minha parceria, aliás, os dois, né? Tanto o Fernando quanto o Fernando Rodrigues foi quem fez a parceria com a Folha, com quem eu conversava lá, e a Tatiana Fará foi quem fez a minha mediação com o Globo, 2 grandes profissionais do jornalismo investigativo brasileiro que deixaram os seus jornais, porque começou-se a demitir. Então, nessa época, não estava se dando valor ao jornalismo investigativo. O Wikileaks, e esse é outro grande legado e outro grande impacto que o Wikileaks teve no mundo, ele mostrou como o jornalismo investigativo, principalmente sobre temas de segredo de Estado, que todo mundo gosta, todo mundo adora ver uma história sobre segredos de Estado, traz público, traz dinheiro e merece ser investido. Então, desde lá, houve sim um grande, muito mais assim, investimento em jornalismo investigativo nas grandes redações, com certeza. Também aconteceu que a agência pública fundada em 2011 teve 2 efeitos no cenário. O primeiro foi criar uma competição por jornalismo investigativo, ou seja, a gente começou a dar furos que incentivaram os próprios jornalistas de redações e os diretores também a investirem nessas mesmas pautas, e também criou a possibilidade de outras organizações serem fundadas que também fazem jornalismo investigativo
fora das redações tradicionais. Hoje tem muitos outros. Hoje a Pública não está sozinha, quando a gente fundou a gente estava sozinha, e hoje em dia tem vários outros sites independentes também que estão fazendo jornalismo investigativo. Então eu acho que caminhou muito, ainda obviamente precisa caminhar muito mais. O problema é que o jornalismo investigativo ele demora muito tempo. Voltando, pensa em 3.000 documentos, e quanto tempo demora para você não só ler os documentos, mas tentar buscar aquelas pessoas, entender quem são aquelas pessoas, entender em que contexto ele foi feito, tentar referendar. Existem histórias cabulosas ali, existiam, né? Por exemplo, uma das minhas histórias favoritas, que ninguém deu muita atenção, mas eu adoro, é que eu descobri nos documentos, havia em vários documentos diferentes, pedaços de uma história demonstrando que acho que foram 13 ou 14 agentes da DEA que foram expulsos da Bolívia pelo Evo Morales, num caso bastante que chamou bastante atenção, porque ele expulsou eles da Bolívia dizendo que eles eram espiões, e eles vieram parar no Brasil. Isso os documentos contavam, mas eles contavam em partes. Isso exigia não só você juntar os documentos, tentar entender essa história, mas também você acompanhar a América Latina, que é coisa que no Brasil se faz muito pouco no nosso jornalismo. Então, não é fácil. Só essa história eu demorei, acho que 2 meses apurando, e ainda tive a ajuda de 2 jornalistas americanos para conseguir publicá-la. É um trabalho bem exaustivo de jornalista, Natália. Aqui é o professor Kleber. E a gente percebe que no jornalismo há aquela necessidade das fontes. E sabemos que há também o sigilo com relação às fontes. E essa é uma das vantagens e uma das ferramentas principais do Wikileaks, que é o sigilo das fontes. Quando entregue o material, é um material em que essa fonte vai ter esse sigilo. Mas você acha que com essa perseguição a Assange, você acha que vai começar a ter uma modificação com relação ao sigilo das fontes jornalísticas, mesmo sabendo que é previsto em lei a proteção, ou seja, as fontes podem ser sigilosas para o jornalismo, mas será que com o Wikileaks e com essa perseguição ao Assange isso pode modificar? Olha, não. A perseguição ao Wikileaks, eu acho que vale a pena lembrar. Em 2010, quando esses documentos foram publicados, desde então o governo americano vem dizendo que isso não deveria ser publicado, que o Wikileaks não fazia jornalismo, que o Assange não era jornalista, e isso foi se desenvolvendo na última década, até que 2 anos atrás, abertamente os Estados Unidos pediu a extradição do Assange por ter obtido e publicado os documentos. São 18 acusações, 17 dizem respeito a esse mesmo vazamento que eu estou contando para vocês, dos documentos. Basicamente, eles construíram uma argumentação dizendo que o Julian Assange não é jornalista. Eles estão fazendo isso para conseguir alvejar apenas o Assange e não todos os outros jornalistas que estiveram envolvidos fazendo a mesma coisa. No caso eu, né? Mas também todos os meus colegas do Guardian, do New York Times, do El País, ou seja, de todo mundo que esteve envolvido nisso. E foram centenas e centenas e centenas de jornalistas. O governo americano está tentando provar que Julian Assange não é jornalista nem deve ser considerado como tal. E muitos dos jornalistas, eu devo dizer, da imprensa de todo tipo, abraçam essa visão, que é uma visão propagandística e claramente idiótica, sinceramente, de que Julian Assange não é jornalista, e acabam defendendo essa visão porque gostam de se manter como uma elite, capaz de ter um dom assim... Elitizar a profissão, né? Elitizar a profissão. Para não correr o risco de abrir um precedente, né? É como se assim, o jornalista ele tem assim, uma coisa superior aos demais seres, né? O que acontece é que isso, na era atual, não faz o menor sentido. Você tem uma quantidade de blogueiros, você tem uma quantidade de cidadãos jornalistas, você tem uma quantidade de sites sendo fundados, não existe uma regra, gente. O que é ser jornalista e o que não é? Não estou dizendo que qualquer coisa é jornalismo de jeito nenhum. Site que propaga mentira, fake news, não é um site jornalístico. Agora, o Julian Assange, ele criou um site, ele criou um modelo
de publicação, com contexto, com decisão de pauta, com verificação de se os documentos eram verdadeiros ou não, estratégia de publicação e orientação do conteúdo fundado. Você separar, dizer que o Julian Assange não é jornalista é um absurdo. Você dizer que o Roberto Marinho não era jornalista, né? É você dizer que, sei lá, enfim, pessoas que têm cargos executivos não são jornalistas, o que é um absurdo. Pessoas que estão envolvidas no processo editorial são sim jornalistas, são sim, têm sim a defesa legal. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: o objetivo da perseguição americana não é acabar com o sigilo da fonte, é dizer, na verdade, e nisso eles conseguiram convencer vários jornais, na verdade o que nós estamos fazendo é defender o que é o jornalismo, com J maiúsculo, e colocar na cadeia aqueles que não são jornalistas. Que é obviamente um perigo, porque, enfim, não é um sacerdócio, não é uma OAB, não tem uma OAB, não tem nada que diga o que você é, o que não é. O próximo governo americano ou outros governos autoritários de outros países podem usar exatamente a mesma acusação para ir atrás de qualquer jornalista que publique coisas que não lhes agradam. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Eu li hoje, né, e ele se casou, o Assange, né, ele se casou e foi proibida, né, a entrada de jornalistas e da imprensa, né, para fazer uma cobertura, para, digamos assim, registrar o momento, né. Algumas pessoas se posicionaram, né, sobre esse impedimento, essa impossibilidade desse registro, né, externo, criticando pelo fato de que querem realmente excluir a imagem dele, né? Quanto menos humanizá-lo, menos empatia, né, a sociedade vai ter em relação a ele. E as medidas políticas, elas vão poder se tornarem concretas, né, devido a essa falta de conectividade do público, né, com o mensageiro. E aí eu achei forte e realmente refletir, né, sobre esse ponto de vista. E você acha que esse não contato, né, da imprensa com a situação dele, como ele está, enfim, é realmente para distanciar ele do público, para torná-lo, digamos assim, ter apenas uma narrativa sobre a pessoa dele, aquela coisa do vilão, né, que ele é contra o Estado e enfim, ele não quer ajudar ninguém, ele não pode se defender, digamos assim, né, torná-lo menos humano perante os espectadores dessa situação, desse momento agora, né, que ele está vivendo. Eu acho é extremamente triste. Eu acho que, assim, tirando o aspecto político revoltante, é extremamente triste o que estão fazendo com Assange. Não há imagens, os relatos das pessoas que continuam podendo visitar ele na prisão, dizem que ele está deteriorando mentalmente, de que ele... Em janeiro, se não me engano, a juíza proibiu a extradição dele justamente por conta da questão psicológica dele, né? Então, assim, o que mudou, né? Ele corre menos risco e esse isolamento dele também não prejudica, né, a saúde mental dele, fora essa questão da humanização, né, do contato que a gente pode ter com a imagem dele.
Existe a juíza de primeira instância, ela proibiu porque ele estava sob risco sério, segundo as informações que ela analisou, de se suicidar. Risco sério de suicídio. E ela disse que numa prisão americana isso não seria evitado. Foi por isso que ela decidiu que ele não deveria ser extraditado, e agora a Suprema Corte reverteu essa decisão, dizendo que ele não corre risco. Dizem, eu não sei, mas dizem que realmente a situação de saúde dele se deteriorou muito, e um pouco talvez o objetivo de não mostrar a imagem dele é justamente não demonstrar o quanto que ele tem sofrido pelo isolamento, pela tortura psicológica e por, enfim, tá nessa prisão de segurança máxima por ter publicado documentos. Que também para uma pessoa como Assange, que ele é uma pessoa não só extremamente convicta do que ele fez e do que ele acredita, mas também eu acho importante reforçar uma pessoa com Asperger's, né, que é dentro do espectro autista, uma pessoa muito focada. Deve ser muito difícil você estar numa situação dessas. E também a questão, né, da prisão de segurança máxima que ele se encontra, né? Ele tá com assassinos, né? Ele, ele é um preso político, né? Ele é um preso político, isso é o que a Estela falou hoje. Ele se sente comparado a essas pessoas, né? Que são assassinos, pedófilos e, enfim, diversos Ele está preso na prisão de maior segurança de todo o Reino Unido. Uhum. Então, assim, ele se vê nessa situação, eles comparando com os seus colegas, digamos assim, né, de confinamento ali. Mas, assim, é grave, é sério, essa questão, né? Ela tá preocupada com a questão psicológica dele, mas isso afeta diretamente, né, a situação dele. Eu acho que agrava, né? Eu acho que sim, e eu vejo, ou seja, também deve ser muito desolador você se sentir isolado, né? Muito disso é um trabalho muito bem feito ao longo de uma década para desumanizar Assange. Então, em relação a isso, o caso dos supostos não, enfim, não ocorreram, né? Mas as acusações de crimes sexuais na Suécia ajudaram muito, mas também, assim, mas dezenas, centenas de perfis de Assange que perfilavam ele como uma pessoa estranha, esquisita, explosiva, nem explosiva porque ele não é explosivo, esquisita. Assim, a esquisitice do Assange foi usada pela mídia e pelo governo americano como uma coisa para desumanizá-lo, e é uma coisa assim, para mim, é muito dolorido você ver isso, quando você percebe, por exemplo, que o Mark Zuckerberg é uma pessoa que provavelmente é tão esquisita quanto a Assange, sinceramente, porque provavelmente também é Asperger, né? E que é tratado como um grande capitalista, um vencedor. E olha, se você for comparar... Um gênio. Se você for comparar as ameaças à democracia que resultam de decisões diretas de Mark Zuckerberg, e você compara com o que o Assange fez, eu acho assim, é doloroso você ver. E, no entanto, você vê como a cobertura é muito enviesada. Não, tem pouquíssimas, existem algumas, mas tem pouquíssimas perfis que mostram, o Mark é estranho. Não é assim, gente. Essas pessoas são geniais. Os dois são geniais, eu digo. E não só são geniais, como ambos estão assim na vanguarda do novo mundo, da nova economia, que é a economia que é o mundo regido pelo mundo digital, que é o mundo regido pela economia da atenção, que é o mundo regido pelos dados, que é o mundo regido pela hiperconectividade. São duas pessoas muito vanguardistas e, sinceramente, me dói que uma seja tratada como um grande herói e a outra seja tratada como vilão. Por terem decidido dois usos muito diferentes que a potencialidade da tecnologia permitia à população mundial, né? E um critério claramente político, né? Um critério claramente político, porque o Assange, ele teve a coragem de peitar esses grandes estados revelando
né, todo esse material. O Zuckerberg, ele dança conforme a música, né? Por mais que ele tenha tido recentemente problemas com o governo norte-americano e tal, mas ele é, de certo modo, aí esse empresário invejado dentro dos Estados Unidos. Então, são duas pessoas bem distintas, são dois gênios, né, obviamente. E claro que o destino do Assange, a gente vê, é muito triste ver uma pessoa que lutou tanto para que as pessoas tivessem acesso a informações que eram colocadas como confidenciais, mas na verdade eram informações vitais pra gente conhecer como é que funcionava a diplomacia, principalmente dos Estados Unidos, né, porque a boa parte, na verdade, a maioria do material é um material do diplomático norte-americano. As pessoas tinham o direito de conhecer isso, de saber o que é que estava acontecendo, né? Então, é um critério extremamente político, né? Assim, eu queria aproveitar e dizer, de fato, acho uma vitória enorme que todo esse arquivo siga na internet. Queria dizer para todos vocês irem lá, é uma delícia vocês lerem esses arquivos. Chama PlusD, a Biblioteca de Documentos Diplomáticos Americanos, dá um Google, Wikileaks PlusD. Para historiador, é uma fonte assim incrível. Após esse vazamento, né, e muitos questionamentos sobre o que é verdade, o que não é, e o crescimento da fake news no Brasil, né, dos últimos anos para cá, assim, absurdamente. Você acha que alguma coisa está correlacionada ao fato de ter pipocado, assim, a estratégia do fake news no Brasil após essas verdades, né, virem à tona? E aí, alguns jornalistas, né, e muitos comunicadores, eles lançam mão aí da fake news, né, para poder, enfim, distorcer algumas verdades, né, e é uma nova forma, né, de comunicar ou desinformar, né. O sociólogo Manuel Castells, né, ele fala que o Brasil ele vive uma ditadura digital, né, porque a gente basicamente estamos reféns, né, dos algoritmos e dessas informações falsas. E assim, o crescimento da fake news foi muito latente, né, nesses últimos anos. E após esses vazamentos, esse conhecimento público, né, de que existiam informações omitidas, né, para a população mundial. Olha, pergunta excelente, e eu acho impossível você não relacionar as duas coisas, porque tudo está conectado. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento em que a revolução digital destruiu as antigas elites da informação, e isso num país como o Brasil era muito mais forte do que um país como os Estados Unidos, por exemplo. O que era notícia, o que era fato, era determinado por um grupo, um conglomerado, um grupo industrial, né, de produção industrial de notícia. No Brasil, a gente sabe, são 6 famílias que controlavam a grande mídia, que a gente chama, as grandes corporações comerciais, que são quem controlam o jornalismo e a informação no Brasil. Com a revolução digital, você não só deteriorou o principal modelo econômico dessas empresas, você também você democratizou quem pode publicar, você democratizou quem pode ter um canal. Outro dia o meu sobrinho, que tem, na época ele tinha 16 anos, falou para mim: tia, meus amigos estão falando que eu devo ter um canal. E eu pensei, poxa, imagina 40 anos atrás, que tipo de pessoa que poderia falar, eu quero ter um canal? Isso é democratização. O que acontece é que muito mais gente pode criar e ser produtor de conteúdo, o que não significa, enfim. A visão do Julian Assange e a visão de nós quando fundamos a agência pública, eu e Marina Amaral, foi que esta democratização pode muito bem ser aproveitada por organizações ONGs, organizações sem fins lucrativos, para trazer novos tipos de jornalismo, novos tipos de informação, novos tipos de revelações de segredos, coisas no interesse público. Então, o Wikileaks é obviamente isso, né, um interesse público. A agência pública trabalha também apenas com jornalismo investigativo sobre direitos humanos, pautas de interesse público. Acontece que no percorrer grupos extremamente mal intencionados, com o propósito de subverter a democracia, entenderam que eles também poderiam ter o seu lugar ao sol, eles também podiam criar os seus próprios sites, eles também podiam criar as suas próprias redes de desinformação, eles também podiam criar suas estratégias de disseminar desinformação. Isso tudo no momento em que ainda não há regulamentação, e está começando a se avançar em regulamentar
nos principais canais que são usados para esse tipo de disseminação, tanto da imprensa, digamos, da nova imprensa, ou seja, da agência pública, quanto dos fabricadores de desinformação, que são o Google, o Facebook, né? Agora o TikTok e o Twitter. Porque independente de ser uma pessoa que faz bom jornalismo, ou jornalismo de ponta que não estava sendo feito antes, como é o caso da agência pública, ou uma pessoa que está fazendo fake news, a gente usa os mesmos canais. E esses mesmos canais se negam a ter responsabilidade sobre dizer o que é mentira e o que é verdade. Deveriam ter, enfim, é uma praça pública, você cria um espaço e você deixa o que as pessoas quiserem publicar ali. Então, assim, uma coisa é absolutamente ligada à outra. Obviamente, na época do Wikileaks, eu era completamente contra você regular essas plataformas. Hoje em dia eu mudei muito minha visão, principalmente porque você vê que há usos muito maliciosos, perniciosos para a democracia, e no fato delas não assumirem nenhuma responsabilidade sobre o que é publicado ali e lucrarem muito com o que é publicado ali, né, que é o pior. E ao mesmo tempo, também uma coisa que diferencia os novos atores jornalísticos dos atores que publicam fake news é que as plataformas, elas lucram mais, espalham mais por conta dos seus algoritmos os conteúdos que são sensacionalistas, que provocam raiva, que provocam revolta, que provocam briga. Mais, né? Faz engajam o pessoal mais. interagir. Os algoritmos do ódio. Os algoritmos do ódio. Então, assim, o jornalismo, o propósito do jornalismo não é para incitar ódio ou para incitar revolta. Muito do que a gente faz, às vezes as pessoas ficam revoltadas, mas muito é só para explicar, muito é só para, enfim, explicar um contexto. Tem uma coisa que eu acho super interessante, eu não sei se vocês são historiadores, vão concordar comigo, mas o jornalismo investigativo, principalmente, é quase que uma primeira narrativa da história de algum evento. Então, explicar o que está acontecendo é parte do trabalho do jornalismo. E, às vezes, não é a mesma coisa do que um texto sensacionalista ou um texto de fake news, ou uma coisa tipo, sei lá, espetacular como aquela história da mamadeira de piroca, entendeu? Que você fala, nossa, você vai clicar. O jornalismo investigativo é a história do tempo presente, né, no caso. Eu sei, Natália, que todo mundo aqui leu os capítulos que você lançou sobre a sua saga com o Wikileaks e todo o percurso que você fez no retorno ao Brasil, né, enfim. É uma leitura muito gostosa. Eu não sei se você publicou em formato de livro aquilo ali, ou só foi a newsletter. Você chegou a publicar no livro? Não, então, eu estou escrevendo esse livro agora. Porque eu estou tentando dar mais contexto e escrever com um pouquinho mais de calma os detalhes, mas principalmente refletir muito, porque por muito tempo eu não quis publicar essa história, principalmente porque o Julian Assange não queria, ele queria controlar a narrativa e ele foi péssimo nisso, porque nunca se publicou um livro sobre o que fizemos, e fizemos uma coisa muito boa para o mundo, eu tenho certeza. E aí, depois de muita reflexão, eu percebi que é a minha história, e eu posso publicá-la porque, afinal, né, é a minha história. Mas eu acho muito importante fazer essa reflexão. Algumas coisas que eu estou falando aqui para vocês são algumas coisas que eu estou pensando agora, ou seja, houve uma mudança da narrativa sobre o Wikileaks bastante assustadora nos últimos 10 anos, que me faz ver que estamos num momento muito pior do que a gente estava 10 anos atrás, em relação as potencialidades revolucionárias da internet, etc, etc. Também me incomoda muito o fato de que hoje em dia a gente veja a internet somente como se fosse o grande antro do mal, e isso para mim é muito problemático, inclusive isso impacta a política brasileira nesse momento, porque você vê os velhos atores que sempre controlaram a informação, que tem um bode enorme no fato de que a democratização da informação aconteceu e que querem meio que empurrar de volta para o armário. Então, vocês querem regular, ou super regular as novas plataformas, por exemplo, entendeu? E nisso, tirar a nova concorrência que nasceu. Sim, sim. E aí, muito pensando nessa sua trajetória, porque você narra lá, inclusive um momento em que você faz uma consulta pública para saber o que é que a população quer saber, para você garimpar do material, e muita gente mandou e-mail pedindo para você falar sobre alienígenas, vida em Marte e tal, essas viagens, o imaginário popular aflorando, né? Só que aí eu queria perguntar para você no seguinte aspecto, né? Você encontrou muita dificuldade
claro, você teve seus parceiros inicialmente para fazer as publicações, as reportagens, só que chegou em um momento em que você se viu sozinha ali para publicar todo aquele material e encontrou algumas negativas, inclusive propostas de você entregar o material para outro veículo de comunicação escrever e você nem receber crédito, nem receber um centavo por isso. Uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Mas a minha questão é justamente a seguinte, né? Existe um discurso aí sobre essa questão dos vazamentos. Recentemente nós tivemos a questão da Vaza Jato, mas antes da Vaza Jato nós tivemos aquele vazamento que os próprios membros da Lava Jato, da Força Tarefa, fizeram com certos grupos midiáticos grandes como a Rede Globo, né? Dando um exemplo aí. E aí eu queria que você fizesse queria perguntar para vocês como é que você avalia essa questão do vazamento, essa questão ética do vazamento e como você poderia dissociar essa narrativa lá do vazamento da Força Tarefa Lava Jato com o vazamento, por exemplo, da Vaza Jato. Porque eu vou tentar contextualizar o que eu estou falando. Nós estamos gravando aqui, tirando o Felipe, que é o nosso membro, é a cota mineira do Historiante. Nós estamos falando aqui de uma cidade à beira do Rio São Francisco, chamada Petrolina, em Pernambuco. E aqui, nesse rincão, né, do Brasil, essa narrativa lavajatista é muito, mas muito forte. E ela foi reforçada com esses vazamentos que aconteceram, especialmente com aquela cobertura do Jornal Nacional, com a projeção monstra, né, que a gente sabe que o Jornal Nacional tem, apesar dos pesares da cultura da conectividade, enfim. Como é que você dissociaria esses dois vazamentos, né? E como eles, para mim, são extremamente distintos, diferentes e ocupam espaços completamente distintos na história do Brasil. Mas como é que você vê esses dois vazamentos? Olha, Pablo, acho que eu vou te decepcionar. Eu não dissociaria os dois vazamentos, não. Assim como eu não dissociaria vários outros vazamentos. O vazamento sempre fez parte do trabalho do jornalista. Ou seja, vazamento de informação é uma coisa que político sempre fez, na história do jornalismo. É uma coisa que a polícia sempre fez. É uma coisa que Ministério Público sempre fez. Faz parte das guerras políticas internas de diferentes órgãos e o jornalismo se beneficia disso no sentido de que consegue obter informações que são fidedignas e de interesse público. O que a Lava Jato fez, foi entender isso e trabalhar para que isso fosse publicado de uma maneira que beneficiasse seus próprios interesses. E o que os jornalistas não fizeram foi, claro, queremos essas informações, mas também queremos todas as outras informações. Então, o que aconteceu, e eu acho que é muito mais culpa dos jornalistas do que da Lava Jato, da Operação Lava Jato, foi não questionar o timing e não investigar a Lava Jato, não investigar os interesses que estavam por trás da Lava Jato. Justamente porque estavam recebendo esses prêmiozinhos, que eram notícias interessantes, válidas e de interesse público, e estavam surfando na onda. E havia também, obviamente, um ranço contra o PT, isso havia na imprensa. E eu já conversei isso muito com meus colegas, alguns fazem o meia-culpa, outros não, mas assim, muitos dizem, e há uma justificativa para isso, que o PT tinha um telhado de vidro maior do que os outros partidos, porque o PT sempre foi a oposição que acusou todo mundo de corrupção, e isso é um fato. Antes do PT entrar no poder, o PT era o grande que começava CPIs, acusava todo mundo de corrupção, fora Fernando Henrique, por conta da compra, da reeleição, etc, e quando chegou lá, atuou, né? Praticou atos de corrupção. Enfim, o que eu acho é que os jornalistas não fizeram o seu trabalho. Os jornalistas entraram num ciclo de ganhar recompensas e publicá-las e não investigaram a Lava Jato. Nós da Pública também não fizemos isso, vou ser honesta, a gente pecou. A gente foi investigar a Lava Jato, assim, foi só em 2018, eu acho. Foi assim, 1 ou 2 anos antes da Vaza Jato que a gente pegou e falou assim, não, peraí, essa operação está muito esquisita e a gente precisa entender como é que a gente cobre essa operação. E aí a gente lançou uma microbolsa Lava Jato, e a gente conseguiu. É difícil, era muito difícil investigá-los, porque havia eles eram muito protegidos tanto pelo Ministério Público quanto
pela imprensa, havia muito pouca informação, mas há coisas que dá para fazer. Então a gente fez uma coisa, por exemplo, a gente mediu quanto tempo demorou para o Moro julgar os casos relativos, o caso relativo ao Lula e os outros demais casos. A gente entendeu, através de jornalismo de dados, que o caso do Lula andou muito mais rápido, foi publicado muito mais rápido. A gente bateu também, de novo, jornalismo de dados, quantas das condenações do Moro haviam sido revertidas em instâncias superiores, muitas tinham sido revertidas, ou seja, não eram casos tão sólidos assim. Isso sem ter acesso a ninguém de dentro, porque uma parte de jornalismo é você justamente ter gente de dentro te dando informação. E é muito difícil, era muito difícil na Lava Jato, se você não era um dos jornalistas que estavam prestando serviços à Lava Jato, ou seja, pelo menos publicando coisas que eram do seu interesse, você não conseguia acesso aos procuradores. Mas havia coisas que poderiam ter sido feitas, dei 2 exemplos de jornalismo de dados que não precisava você ter acesso a eles. Então, o jornalismo brasileiro foi pouco imaginativo e errou muito na cobertura da Lava Jato. Poderia ter sido muito melhor. Espero que não repita esse erro no futuro, né? Esperamos. Eu tenho uma pergunta, eu acho que ela é bem rápida. De um tempo para cá, a gente tem visto muito o ressurgimento do PT, né? A retirada das acusações ao Lula. Essa semana, a condenação do Delanhol a pagar uma indenização ao Lula pelo famoso PowerPoint. Você, como jornalista investigativa, o que você vê daqui para frente nessa meia-culpa que tem sido feita a respeito do caso do Lula, e o que você espera agora para a política no ano de 2022? Olha, Felipe, primeiro eu acho que assim, houve uma meia-culpa, assim, o Ministério Público, eu acho não só o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, que também mancou legal, né, durante o processo, manteve o Lula preso, não julgaram o caso antes das eleições, ou seja, houve uma movimentação política esquisitíssima e se prestaram ao papel ridículo de serem emparedados pelo chefe do comandante do exército, uma coisa assim surreal numa democracia, e que reverteram. Eles perceberam que o que eles fizeram foi criar um monstro. Isso foi, ou seja, as instituições estão reconhecendo. Uma coisa que eu como jornalista percebi, acho que as pessoas não sabem, é que nos últimos anos, principalmente no ano passado e no anterior, o Ministério Público, agora os procuradores, se recomenda que eles não deem entrevistas usando o próprio nome, eles recomendam que você publique coisas quando você entrevista um deles como do Ministério Público, para evitar que se crie um novo estrelismo, né? Que é um dos problemas, né? A nossa cobertura da Vaza Jato demonstrou que havia muito de vaidade pessoal. Dallagnol é um grande exemplo disso. E que a vaidade ela pode ser usada como foi. Obviamente foi uma vitória muito grande do jornalismo, e muito especialmente da Vaza Jato. O Intercept, que foi um excelente veículo, trabalhou a Vaza Jato, fez o mesmo, replicou o modelo do Wikileaks, chamou várias redações, chamou a Pública também. Eu trabalhei com esses diálogos, trabalhei com esses documentos, investiguei também o que eram aqueles diálogos e ajudei a escrever um pouco essa história, algo do qual eu me orgulho muito. Mas eu também acho que assim, o dano ele foi feito, mas eu acho que é uma reação tardia, mas importante, de várias instituições para que ele não se repita. Eu vejo o Supremo e eu vejo o Ministério Público como instituições importantes, e também vejo que a imprensa mudou muito. Eu vejo que a diferença é enorme entre a imprensa de hoje e a imprensa pré-Bolsonaro. Obviamente, porque por conta de todo esse processo, chegou ao poder uma pessoa que é um autocrata, que quer destruir a democracia, e aí você afeta diretamente o lugar do jornalismo. Então, a gente passou a ter um jornalismo muito mais investigativo em todos os lugares, inclusive na Globo, que tinha pouco. Eu acho que melhorou-se muito mais, e inclusive questiona-se muito mais todas essas esferas do poder. Então, eu acho que é difícil que aconteça de novo alguma coisa como foi o fenômeno Lava Jato. E outra coisa, os próprios membros da Lava Jato, que foram
impacientes, digamos, no seu afã por poder, destruíram a Lava Jato. O Moro ter ido para o governo Bolsonaro foi, acho que foi um dos maiores erros políticos. Eu não sou política, eu não sei como as pessoas tomam essas decisões, mas assim, me pareceu, enfim, como você faz uma coisa dessas? Ele simplesmente jogou sozinho, ele jogou na lama tudo que eles já haviam construído ali em 5 anos. Tudo, a partir do momento que ele vai para o governo Bolsonaro, tudo que eles fizeram se tornou suspeito, não tem a menor dúvida, isso foi ele mesmo que fez, ninguém precisou fazer, nosso candidato à presidência da República. Mas, então, eu acho que, assim, há uma revisão que é importante, que é institucional, e também houve burradas dessa própria turma, que hoje em dia viraram o mesmo partido, estão todos aí na candidatura do Moro, e só escancaram uma coisa que, obviamente, era interesse deles desde o começo. Bem, Natália, a minha última pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é boa até para encerrar. A gente vê essa questão digamos, esse período correndo de uma certa perseguição aos meios de comunicação. A gente vê aquela hostilidade com relação aos jornalistas. Você acredita que essa, digamos, agressividade que vai surgindo ali nesses meios mais extremistas que estão surgindo, eles vão se tornar cada vez maiores com relação ao meio jornalístico mesmo em si, a partir do momento em que o jornalista ele vai fazer a notícia que seja imparcial, mas devido àquela bolha já está levada ao meio do extremo, devido a todas essas redes sociais, fake news, o meio jornalístico ele vai acabar se tornando, digamos, mais temeroso em fazer esse jornalismo mais, digamos, livre, um jornalismo em que não vai temer esse radicalismo que está surgindo em nossa sociedade? Olha, Kleber, sua pergunta é muito boa, porque eu acho que há duas coisas, né? Você tem um questionamento do Instituto Jornalismo que é generacional, e poucos jornalistas admitem isso, mas assim, as novas gerações, elas não reconhecem as marcas tradicionais do jornalismo, e não reconhecem a respeitabilidade dessas marcas. O jornalismo tradicional, o formato dele, o jeito dele, a empáfia dele, não comunica com os jovens. E um pouco vem disso, e também do fato de que o jovem também consegue falar e consegue ter o seu próprio canal, um olhar muito crítico e uma desconfiança enorme com relação ao que é a imprensa tradicional. Há um desentendimento entre duas gerações. E isso foi, tem uma expressão em inglês que foi weaponizado, weaponize, né? Isso foi, como é que eu poderia dizer isso em português? Foi utilizado... Transformado numa arma, né? Transformado numa arma. Exatamente. Armamento. Isso foi usado por esses agentes que querem destruir a democracia como uma arma. Então, assim, eles usam essa revolta, essa crítica, essa desconfiança em relação à imprensa tradicional para atacar os jornalistas. Isso é uma grande oportunidade para eles. O que acontece? E é importante que todo mundo saiba, sem jornalismo não há democracia. Sem jornalismo livre não existe democracia. E o melhor exemplo é a Venezuela. Sem jornalismo, você não tem como manter os governantes em xeque. Há um avanço muito grande, pode haver, pode não haver também, mas você sabe, né, quem está no poder quer mais poder. Há um avanço muito grande de exacerbação do poder do executivo, por exemplo, em outras áreas e na vida das populações. Então, o que é, assim, acho que por essa desconfiança, o uso, a weaponization, o uso como arma dessa desconfiança vai continuar, porque é uma oportunidade muito grande para quem quer ser um autocrata e não quer que a imprensa te faça perguntas. A imprensa é chata pra caramba. Vocês não têm noção do que é ser um presidente, do que é ser uma pessoa de cargo público. É um saco. Porque eles perguntam tudo, e é desde o cafezinho que você tomou, o ticket que você comprou, é um saco. Mas isso faz parte da democracia. É só assim que a gente consegue ter as informações e manter os caras como, né, servidores públicos.
isso vai continuar isso vai continuar acontecendo. O que é preciso acontecer, e aí é uma coisa difícil, mas é preciso acontecer. É preciso que a sociedade brasileira e as sociedades mundiais também entendam que o jornalista é importante, que é importante você ter jornalista. E aí eu digo jornalista, não é a classe superior que tem uma visão além do alcance. Clark Kent, aliás, era jornalista. Que não é isso. Mas são pessoas que se dedicam diariamente 8, 10, 12 horas por dia a entender as coisas, explicar as coisas e checar as coisas. Isso é um trabalho, jornalismo é um trabalho. Você não vai conseguir chegar ao fundo das teorias da conspiração se você pegar meia hora aqui, meia hora ali no seu tempo de folga. Investigar conspirações é o meu trabalho, que eu sou jornalista investigativo, eu faço isso, mas é uma profissão. Você precisa de gente fazendo isso. E se você não tiver gente fazendo isso, gente que tem essa prática, você não tem democracia. Qualquer pessoa que chegue com vontade de expandir seus poderes e transformar um país numa ditadura, numa autocracia, consegue muito mais facilmente. Então a gente vai ter que convencer as pessoas que o trabalho de jornalista é importante. Acho que ainda estamos um pouco longe disso. E é importante que os ouvintes aí de Petrolina, posso fazer que nem na rádio, assim, um abraço para Petrolina? Pode. Defendam o jornalismo. Tem que mandar um abraço para Minas também, não tem jeito não. Um abraço para... Onde você está em Minas? Numa cidade chamada Alfenas. Um abraço para Alfenas. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Chegamos na nossa área de indicações, é aquele momento em que a gente vai fazer essa curadoria cultural para você que está nos ouvindo nessa mais de 1 hora de gravação. Essas indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores. Então vamos mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores. Seja bem-vindo, né? A gente tem apoiador novo, que é o Rodrigo Paulo Terra. E também vou mandar aqui um abraço para o Marcelo Raulino Silva, nosso apoiador, Márcia Aparecida Marciano Matos, nossa querida apoiadora, e para Reinaldo Coelho. Recebam nosso carinho, nosso abraço, nosso afeto e nossa gratidão por ajudar o nosso projeto a se manter e a crescer. E é isso aí, gente. Chamem mais amigos, chamem mais pessoas interessadas no assunto e vamos compartilhar conhecimento. É isso aí. Agora sim, vamos para as indicações. E aí, galera, o que vocês têm para sugerir para os nossos ouvintes? Olha, vamos lá. Eu vou aproveitar e vou colar aqui, porque a editora Objetiva, que editou o meu livro, né, o Dano Colateral, me pediu uma lista de 5 autoras mulheres que eu tenha lido esse ano, por conta do mês das mulheres, né? Então eu já vou dar os 5 de uma vez, né? Livros importantíssimos e interessantes para ler de autoras mulheres. A Organização, da Malu Gaspar, um livro sobre a Odebrecht, que traz uma visão positiva da Lava Jato, e eu acho importante que se leia, porque, eu vou fazer uma pequena defesa da Lava Jato, a Lava Jato, tecnicamente, foi realmente uma força-tarefa de muita qualidade investigativa, muita qualidade. Não era fácil entender o esquema de corrupção da Odebrecht, que também organizou o poder durante muito tempo no Brasil, e tinha que ser investigado, tinha que ser exposta. Então, acho que vale a pena.
Outro importantíssimo, Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, que fala um pouquinho justamente de Facebook e Google e como é que eles transformaram, né, a economia, na economia de vigilância e na economia da atenção. Tem um livro maravilhoso da Elizabeth Gilbert, que é a autora de Comer, Rezar e Amar, que chama O Último Homem Americano, e é também da Objetiva, que eu recomendo. É uma leitura gostosa sobre machismo nos Estados Unidos. Eu estou nos Estados Unidos esse ano, estou em Harvard, muito chique. e aí eu estou lendo, né, muito sobre os Estados Unidos. Esse livro me ensinou muito sobre os Estados Unidos. E o último que eu vou sugerir, que também é muito importante para pensar a questão de gênero, e é um livro pesado, bem pesado, mas é um livro super importante, chama O Pedido de Desculpas, que é da Eve Ensler, que é autora de Diálogos da Vagina. É um livro pesado, mas eu recomendo mesmo. A Eve, ela foi abusada sexualmente pelo pai dela, e depois dele morrer, ela escreveu um pedido de desculpa dele para ela, como um processo terapêutico. Então ele é um livro dolorido, mas ele é um livro muito, muito importante para você entender os ciclos de violência que passam de geração de homem para geração de homem, que vitimizam gerações e gerações de mulheres. Então, isso são as coisas pesadas. Você quer uma música feliz, é isso? Não, o que você tiver na sua playlist, o que é que você anda ouvindo e tal, pra gente colocar como sugestão para os ouvintes. Olha só, eu fui na semana passada, estive na Broadway e fui ver um musical do David Byrne, que é sabe David Byrne? Sim, era do fantástico. Talking Heads. Gente, o musical do homem é maravilhoso. Foi lançado em livro primeiro, foi lançado em disco primeiro, disco CD, enfim, foi lançado como um álbum primeiro, e tem nas plataformas, aí tem no Spotify, chama American Utopia. É muito legal, é realmente muito legal, e é bom, assim, ele traz um pouco de, ele traz reflexões sobre o momento que nós estamos vivendo, tem Black Lives Matter, tem toda essa questão da alienação das pessoas em relação ao seu tempo, ao digital. É muito legal. Sugiro. Ok, tá registrado. Eu vou sugerir hoje um filminho pra galera curtir no fim de semana. Tem ação, tem reflexão social. Então vamos lá, eu vou oferecer... Eu vou indicar hoje Operação Red Sparrow, com a Jennifer Lawrence, fala sobre uma espiã russa. Durante o filme, eles fazem uma referência sobre o Snowden, que tem alguém, né, que eles têm que proteger lá na Rússia e tal. É um filme muito legal, assim, pra quem gosta dessa temática. E eu vou indicá-lo pra curtirem aí no fim de semana. Operação Red Sparrow. Pra playlist, eu vou indicar aqui umas coisinhas que tinha guardado há um tempo no meu Spotify, e eu ouvi apenas uma vez. Mas como eu guardei, né, é porque são boas, então eu vou indicar Cheira Bem, do Luso Baião, Coisa Boa, do Diogo Nogueira e Mahmood. É isso, espero que vocês gostem e curtam bastante aí nesse fim de semana. Eu vou fazer as minhas indicações. Uma delas eu queria dedicar a uma pessoa, não dedicar, né? Eu queria prestar como uma homenagem para uma pessoa que faleceu na semana passada. No meio LGBT nós tivemos uma perda muito significativa na semana passada, que foi o Paulo Vaz. Ele era um homem trans, o primeiro homem trans a entrar na Polícia Civil no estado de São Paulo, e devido ao ódio da internet, ele acabou cometendo suicídio na segunda-feira passada, né? E em homenagem a ele, eu queria indicar Transhood, Crescer Transgênero, que é um documentário da HBO Max que conta sobre o crescimento de algumas crianças que são transgênero e as dificuldades e os desafios enfrentados por ela e pela comunidade por elas e pela comunidade que a cercam, né? Família, mães, pais, colegas, amigos, enfim, é uma grande onda aí. Além disso, eu quero indicar uma série nova da Apple TV que está muito interessante, que é o We Crashed,
que conta a história do início da WeWork, com um elenco assim que tá sensacional. A Apple já lançou os 3 primeiros episódios, até hoje, o dia que a gente tá gravando, amanhã na sexta, então, quando for ao ar, vão ter sido 4 episódios. O elenco tá maravilhoso, tem a Anne Hathaway, o Jared Leto. Então, assim, é uma série bem legal, fala sobre liderança, sobre vestir a camisa de empresa, assédio, aborda vários assuntos aí bem legais e em alta, né, no momento. Fica a dica aí. De dica de música, eu quero indicar Oração, da Linda Quebrada, que tá no Big Brother e é uma cantora, assim, sensacional, e essa música é muito especial pra mim. Gosto muito dessa música, tenho ouvido muito nos últimos dias. E uma versão de Baby One More Time, que é a música da Britney Spears, né, mas só que na voz da Cell. Ela lançou essa versão nos últimos dias, na verdade, e tá bem gostosinha, numa voz bem gostosa ali da Cell, que só ela tem. E tá bem gostosa, isso, tá bem gostosa a música. Ficam aí as minhas dicas pro final de semana. O negócio tá gostoso pra caramba, Nossa, hein, a Felipe? música é sensacional, cara. A Cel tem uma voz. Não, pois é, cara. A Cel tem uma voz que, assim, ó, ela relaxa qualquer um. Quem não conhece, vai pesquisar a Cel, cara. Ela é maravilhosa, tem uma voz de baladinha, assim, ó. Enfim, sou apaixonado por ela. Se ela ouve a gente, Cel, um beijo. Vai que, né? Quem sabe, né? Bem, vou passar minhas indicações. A indicação de hoje, vou indicar uma leitura, que já foi até indicada anteriormente aqui nesse podcast, mas vai pegar um pouquinho dessa temática de hoje, que é o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. E por que pega essa temática de hoje, desse podcast? Porque a pesquisa que foi feita para o Holocausto Brasileiro, vocês veem que não era algo que era tão divulgado pela mídia, era algo que ficava, até mesmo pela história brasileira, não era algo tão nítido, tão exposto. Quando esse livro é lançado, ele literalmente abre as portas para um mundo em que muitas pessoas não conheciam. E o Holocausto Brasileiro traz exatamente isso, aquele mundo de um hospício que se tornou praticamente num campo de extermínio, porque foram milhares de pessoas mortas naquele local, tanto por falta de tratamento, pessoas que acabavam morrendo durante as sessões de eletrochoques, ou seja, várias situações em que o livro vai expondo a mortandade do local. E como disse Daniela Arbex, quando lançou esse livro, era uma história que trouxe à tona algo que poucas pessoas conheciam. Por isso eu trouxe para esse podcast essa recomendação de leitura. E para as músicas, as indicações musicais da nossa playlist, eu vou trazer aqui do Iron Maiden, Brave New World, que é baseado no livro Admirável Mundo Novo. E para quem não conhece esse excelente livro de Aldous Huxley, ele vai basear numa sociedade em que as pessoas, eles não têm digamos, essa sociedade ela não é contida através de uma repressão ou da violência. Nessa sociedade distópica, que esse livro é uma distopia, as pessoas vão ser controladas através dos seus comportamentos. Eles vão ser condicionados através dos seus comportamentos, sentimentos, e assim essa sociedade ela é condicionada. E o Iron Maiden fez essa música, Brave New World, que é literalmente o título do livro em inglês, exatamente porque é um álbum conceitual. Tanto o álbum como a música são conceituais. E essa música é baseada no livro aí de Aldous Huxley. Recomendo tanto escutarem e depois lerem o livro. E a outra música é a música de Raul Seixas, Rock das Aranhas. Essa música é algo até engraçado, que já foi até comentado em outro podcast. Foi uma música que foi censurada pela ditadura militar, e Raul Seixas, ele, quando lançou essa música, que depois teve a censura contra ela, ele pensou que a música dele, que seria ter uma censura pesada, seria Rock das Aranhas, que foi lançado em outro álbum anteriormente. Só que aí não foi censurado o Rock das Aranhas, passou. Desculpe, música na sopa. E passou pela censura. Eu disse, oxe, música, todo mundo tá percebendo que era ali incomodando a ditadura e tal. Passou, beleza. Aí de repente a ditadura veio e censurou o Rock das Aranhas. Aí é para mostrar realmente como a censura, muitas vezes,
ela tenta ser aquela mão de ferro, mas como toda censura que é burra, acaba deixando passar algumas coisas. E como a censura burra do Brasil, da ditadura militar, que não foi golpe, ou que não foi uma revolução, foi um golpe, e muita gente fica chorando, 64 foi uma revolução, não foi um golpe de Estado, que instaurou uma censura, e uma censura burra, e que deixou passar músicas que foram contra elas, e censurou outras. E temos aí uma música na nossa playlist que foi vítima da censura da nossa terrível ditadura militar. Ok, vamos lá. Primeira indicação, vou primeiro para a playlist. Vou sugerir a música Canción de Bañar la Luna, do duo Ainda. Esse duo é composto pela Esmeralda Escalante e o Iago Escrivá. Desde 2012 eles montaram esse projeto e cantam juntos e tal, e essa canção é bem bonitinha, parece uma cançãozinha de ciranda infantil. E a indicação para leitura é um livro que a editora Intrínseca mandou pra gente aqui, chamado Vietnã, uma tragédia épica de 1945 a 1975, escrita pelo Max Hastings. O Max Hastings, ele é autor de 26 livros, e a maioria sobre guerras e conflitos armados. Enfim, tem o livro Catástrofe, tem o livro Inferno. Ele foi editor de jornais como Daily Telegraph e Evening Standard, e ele é especializado aí, vamos dizer, nessa questão dos conflitos bélicos. Eu não sei se Kleber Roberto já leu alguma coisa do Max Hastings, né? O livro ele é uma narrativa que combina política e as questões militares com relatos pessoais emocionantes de pessoas que, enfim, conviveram com o conflito, né? Então é um livro bastante interessante que vem com um corpo não apenas de escritos, mas um corpo imagético com fotografias muito impactantes, muito impactantes mesmo, que, enfim, vale muito a pena a leitura, vale muito a pena dar uma conferida. Fica a dica aí. Livro enviado pra gente pela editora Intrínseca, são os nossos parceiros da editora, um grande abraço, tá? E chegamos ao final da nossa gravação. Natália, eu queria mais uma vez enfatizar a nossa alegria de receber você aqui no nosso humilde programete, né, nessa nossa casinha apertada. Foi muito bom receber você aqui, foi muito bom bater esse papo com você, tá? Obrigada muito, viu, por vocês não só me convidarem, por como reforçarem a importância da história, que é outro... Depois a gente convencer o Brasil que os jornalistas são importantes, vamos fazer que os historiadores são importantes, vamos chegar lá. É isso aí, muito obrigado, viu? É com muita alegria que a gente se despede e vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Kleber é alegre, ele é triste. Você anotou, né? É vômito?